E aí, galera, beleza? Bom, mais uma vez a gente vai trazer a resolução de um CTF aqui dos CTFs da Cyber Defender, tá? Dessa vez a gente vai trabalhar em cima desse CTF chamado PS Exec Hunt. Tá? Ele é um CTF ali que ele está categorizado como nível fácil e realmente, de fato, ele é bem fácil de analisar. Acredito que a ideia desse exercício é para você se familiarizar ali com incidentes baseado na rede, né, onde você vai receber um PCAP e analisar. Então, você se familiarizar com ferramentas do tipo TCP Dump, Wireshark, Network Miner. Inclusive, a gente vai trabalhar com o Wireshark e o Network Miner para resolver esse CTF, tá? Então, sem mais delongas, né, vamos aqui para o cenário. Como de costume, eu sempre trago os cenários e as perguntas aqui já traduzida para a gente não se preocupar tanto com a língua, né? Apesar de que para nossa área o inglês é muito importante, então indico para todo mundo estudar inglês aí, falar inglês, porque vocês só vão encontrar materiais em inglês, materiais bons mesmo, só material em inglês, pouco material é traduzido para o português. Inclusive, esse é um dos meus trabalhos aqui que eu tento fazer no canal, é pegar material bom e trazer para português, né? Mas, infelizmente, a grande massa, né, a maioria, são materiais em inglês. Mas como a gente está mais preocupado agora com a parte técnica, vamos falar aqui em português, né? Então, para a gente entender o cenário, o que ele pede? Ele explica aqui que, ó, nosso sistema de detecção de intrusão, o IDS, emitiu um alerta indicando atividade suspeita de movimento lateral envolvendo o uso de PSExec. Beleza? Para responder eficazmente a este incidente, seu papel como analista SOC é analisar o tráfego de rede capturado armazenado em um arquivo PCAP. Beleza, a gente já entendeu qual é o cenário aqui. Quando vocês fizerem o download daqui, ele vai baixar um arquivo zip, vocês vão descompactar, né, e utilizar essa senha aqui para descompactar. Vocês vão receber esse arquivo aqui, que é o PS Exec Hunt, tá? Então, beleza. A gente descompactou, já tem um arquivo aqui em mãos. Vamos para a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Ó, para rastrear efetivamente as atividades do invasor dentro da nossa rede, você consegue determinar o endereço IP da máquina onde o invasor obteve acesso inicialmente? Beleza. Ele quer que a gente identifique qual foi a primeira máquina infectada, né? A gente ainda não fez nenhuma análise, tá? Então, se a gente abrir aqui o arquivo com Wireshark, vai ver que é um arquivo aqui relativamente pequeno, tá? Mas o que eu indico normalmente para quando vocês pegarem um arquivo PCAP, independente do tamanho, vocês analisarem os protocolos que mais foram utilizados e olhar a conversa ali entre as máquinas, tá? Para a gente ver isso, aqui no Wireshark, é só vir aqui em estatística. A gente pode olhar aqui a hierarquia de protocolos, né? Então, ó, a gente fazer uma pequena análise aqui, a gente vai ver que a grande parte ali do tráfego envolvendo esse PCAP é realmente ali no SMB-V2, tá? Que é o protocolo que o PSExec ele trabalha, tá? E para quem não conhece, o PSExec é basicamente uma ferramenta de administração de redes e é uma ferramenta muito forte utilizada pelos atacantes para fazer movimentação lateral, pela forma que ela trabalha, né? Que ela trabalha em cima do protocolo SMB e ela consegue executar comandos de forma remota dentro de uma rede Microsoft, por exemplo, né? Então a gente já entendeu aqui a hierarquia de protocolos. Se a gente for olhar aqui também em estatística e ver aqui conversas, e a gente vem aqui em PV4, a gente vê também a quantidade de pacotes que foram enviados de uma máquina para outra, a quantidade de bytes, enfim. E é aqui que a gente começa já a filtrar algumas coisas, beleza? A pergunta é saber qual foi a máquina inicial. Se a gente organizar aqui por bytes enviados e ver qual foi a máquina que mais enviou byte uma para outra, e obviamente isso é uma característica desse PCAP,
já mostrar de cara pra gente a resposta. Num cenário realístico, você iria ter que filtrar alguns IPs que normalmente tem bastante interação, né? Você ir filtrando ali até você chegar no que de fato foi o primeiro vetor. Beleza? No nosso caso aqui, ó, já de cara a gente vê que esse IP 10.0.0.130 ele tem aqui um tráfego muito maior do que todo o restante da rede, com direção para duas máquinas, tá? Essa máquina 133 e essa máquina 131. Então aqui a gente pode já determinar que possivelmente o 130 ele foi a primeira máquina afetada. Tá? E a gente pode vir aqui para confirmar isso. A gente já determinou que é a 130. Então, ó, se a gente vier aqui, colocar aqui inicialmente, ó, já tinha colocado a resposta, 130. Exatamente, a gente pode confirmar aqui nas próprias respostas do Cyber Defender, é de fato a 130. Beleza. Vamos agora para a segunda questão aqui, que é o quê? Para compreender completamente a extensão da violação, você consegue determinar o nome do host da máquina para a qual o invasor se moveu primeiro? Beleza, né? De fato, a gente já tem a 130 e a partir da 130, se a gente for olhar aqui de novo no tráfego do Wireshark, cadê? A gente tem uma conversa aqui da 130 para a 133 e para a 131. A gente tem uma aqui para 255, a princípio é broadcast, se eu não me engano, né? Então são IPs reservados aqui. Mas de fato, a 130 ela se comunicou com a 133 e com a 131. A gente precisa determinar qual foi a primeira máquina, né, que ela interagiu. Então a gente pode pegar aqui e colocar ip.addr igual a 130 e filtrar as conexões por SMB2, que a gente sabe que ele utilizou o PSExec para comunicar com a máquina. Beleza? Então, se a gente for olhar aqui, os primeiros pacotes foi do quê? Foi da 130 para a máquina 133. Beleza? E o que eles pedem na pergunta, na verdade, eles não pedem o IP. Eles pedem aqui o host da máquina. Tá? Isso, eu agora, mostrando para vocês o insight, vai parecer relativamente rápido, mas eu tive que quebrar um pouco da cabeça aqui para identificar o hostname dessa máquina. Por quê? Porque quando a gente vem aqui da origem, se vocês olharem aqui, ó, vou pegar aqui um pacote qualquer SMB. Se a gente olhar aqui SMB, olhar nos headers, ele manda sempre o hostname da máquina de origem, tá? Então a máquina que originou a conexão foi a HRPC, que é a máquina 130, mas a máquina 133, ela não responde com o hostname dela, isso pelo protocolo mesmo. E não tem de fato como a gente saber. A gente poderia aqui filtrar e ver se teve alguma conversa aqui com a máquina 133 com alguma outra máquina, mas realmente não teve, foi só conversa com a máquina 130. Então, fica um pouquinho difícil da gente determinar a partir dos logs, tá? Então, o que daria para fazer aqui? Se a gente analisar um pouco mais, a gente vai ver que para conectar na máquina 133, o atacante utilizou essa conta aqui, SSALIS, né? Se a gente for olhar aqui, a seção, ó, a conta SSALIS, e o host aqui é o HRPC, beleza? Então, até para ficar mais claro, vamos olhar isso dentro do Network Mine, tá? O arquivo que vocês receberam, por padrão, ele não abre no Network Mine, tá? Ele vai dar um erro, ó. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Se a gente vier aqui, deixa eu abrir o Network Mine e for abrir esse arquivo, ó, ele já está aqui. E ele vai dar um erro, ó. Beleza?
É por quê? Porque a forma que esse PCAP foi capturado, ele foi capturado e deixado ali com a extensão no padrão do próprio Wireshark, tá? O que a gente precisa fazer é basicamente vir aqui no Wireshark, vir aqui em Salve As, escolher aqui ó, o último, que é para a gente salvar com a extensão PCAP, coloca aqui, por exemplo, file. Beleza. Só isso, só para mudar o formato do arquivo, tá? Feito isso, vocês vão ter criado um novo arquivo aqui. E agora, se a gente vier no Network Mine e abrir, ele já aparece aqui e pronto. Olha só, tudo isso para quê? Queria mostrar para vocês que o Network Mine ele já dá uma ajuda para a gente aqui do que ficar fazendo manual. É o que? Ele pega já lá no log, faz o fingerprint e determina aqui qual é o IP e qual é o hostname de cada máquina. Beleza? E se a gente for olhar, ó, a gente quer o hostname da máquina 10.0.0.133. Se você ver aqui, ele só identifica o sistema operacional que é o Windows, mas ele não identifica qual é o hostname. Por quê? Pelo que eu falei, a máquina 133 ela não teve nenhuma comunicação a partindo dela com outra máquina ali via PSExec, né? Com a comunicação SMB. Beleza. Mas, se a gente for analisar um pouco, ó, a gente tem uma máquina aqui HR-PC, a gente tem Market-PC. Então, ó, a gente tem um padrão aqui de máquinas chamada nome do setor-PC. Se a gente for olhar aqui no Wireshark também, se a gente filtrar novamente aqui pelas primeiras conexões, o atacante ele utiliza o usuário Salles, né? Que em português seria vendas. Então, possivelmente, o hostname dessa máquina pode ser sales.pc. Tá? Então, a gente poderia colocar ssales-pc ou sales-pc. Mas, ó, a partir do momento que a gente teve essa noção, né? Seria só testar ali, por exemplo, sales-pc e, de fato, a resposta para essa pergunta era Sales PC. Então, a máquina que teve a primeira conexão ali do atacante foi essa Sales PC. Beleza? A segunda pergunta, ela já está respondida. Por quê? Olha só. A terceira pergunta, no caso. Após identificar o ponto de entrada inicial, é crucial entender onde o invasor se moveu lateralmente dentro da nossa rede. Conhecer o nome do usuário da conta que o invasor usou para a autenticação nos dará insight sobre a extensão da violação. Qual é o nome do utilizador, qual é o nome do usuário utilizado pelo invasor para a autenticação. Beleza? Então a gente já identificou, né? Porque na nossa análise anterior, a gente viu que teve uma autenticação com esse usuário S-Salles. Então, a gente já tem o nome do utilizador aqui. E, de fato, é essa a resposta também aqui no Cyber Defender. Vamos lá para a questão 4, agora, né? Que é o quê? Após descobrir como o invasor se movimentou dentro da nossa rede, precisamos saber o que ele fez na máquina-alvo. Qual o nome do executável? Qual o nome do executável do serviço que o invasor configurou na máquina-alvo? Beleza? Então vamos lá. Se a gente voltar aqui no Wireshark, a gente for descendo, como eu falei, esse é um PCAP bem simples, então a gente acaba conseguindo fazer essa análise de forma tranquila. Mas ó, se a gente vir olhando aqui o que o atacante fez, ele fez o quê? Ele utilizou aqui o compartilhamento do IPC, que é o compartilhamento responsável ali para a comunicação entre um processo de uma máquina A e o processo de uma máquina B, né? Foi indo, depois ele se conectou aqui no compartilhamento admin $, foi e criou o arquivo chamado ps.exe.svc. Beleza? Então, ó, o arquivo que foi criado foi o ps.exe.svc. Beleza? Então, ó, aqui se a gente for olhar na nossa colinha aqui na nossa resposta, ó,
é exatamente o nome do arquivo que a gente pode confirmar aqui. Beleza? Agora, na questão 5, ele pede o seguinte: precisamos saber como o invasor instalou o serviço na máquina comprometida para entender as táticas de movimento lateral do invasor. Isso pode ajudar a identificar outros sistemas afetados. Qual compartilhamento de rede foi usado pelo PSExec para instalar o serviço na máquina-alvo? A gente acabou de ver isso daqui, né, que foi utilizado o compartilhamento admin $, mas a gente pode validar isso daqui direto no próprio log. Então, create request file. Se a gente vê aqui no pacote, a gente vê que o compartilhamento utilizado foi o compartilhamento admin $. Então, é só a gente olhar aqui na nossa colinha e confirmar que foi o admin $, e confirmar aqui também na questão 5. Beleza? Questão 6, ele pede o seguinte: devemos identificar o compartilhamento de rede usado para a comunicação entre as duas máquinas. Qual compartilhamento de rede o PSExec usou para a comunicação? A gente já viu isso também. Logo aqui em cima eu comentei, né, que o compartilhamento IPC ele é o compartilhamento responsável para fazer essa comunicação entre um processo de uma máquina A e um processo de uma máquina B. Então, dito isso, a gente já sabe também que o compartilhamento utilizado foi o compartilhamento IPC $. Então, se a gente vier aqui e confirmar, IPC $. Fechou? E por último aqui, a questão 7, né? Pegar aqui. Agora que temos uma visão mais clara das atividades do invasor na máquina comprometida, é importante identificar qualquer movimento lateral adicional. Qual é o nome do host da máquina para a qual o invasor tentou se mover dentro da nossa rede? Tá. Então a gente já identificou uma máquina, né? Que foi a máquina aqui, a 133, né? Então a gente precisa saber mais comunicações que tiveram entre essa máquina 130 e outro IP. Se a gente vier aqui em estatística, né, em conversas, a gente pode vir aqui IPv4 e olha só, foi a 130 e a 131 e a 130 133. Então, a gente já tem um IP aqui da outra máquina que teve comunicação com a máquina 130. A gente pode vir aqui e filtrar pela 131, por exemplo. E olha só, a gente tem aqui, né, utilizou o usuário J2 aqui, né? E a gente já tem aqui o endereço da máquina, mas o que a gente precisa é a máquina, o hostname dela. Como a gente já viu, a gente pode utilizar o Network Miner para identificar esse hostname automaticamente para a gente, do que a gente ficar olhando aqui dentro de pacote a pacote. Tá? Então a 131 é a máquina market-pc. Tá? Essa é a resposta para a questão 7 aqui, market-pc. E com isso a gente finaliza o CTF respondendo todas as perguntas aí que foram pedidas aqui no cenário. Foi um CTF bastante interessante, é relativamente simples, mas é legal a gente manter essa prática e cara, sempre ir praticando e testar os nossos conhecimentos, né? Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Pratiquem aí, tentem fazer sozinho, sem ir olhando o vídeo. E qualquer dúvida, vai consultando o vídeo. Eu vou deixar o link aqui desse CTF para vocês conseguirem jogar também. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!